Voltei, pessoal. Gente, as coisas mais inusitadas acontecem na hora em que você começa a trabalhar via home office e não está acostumado com isso. Só para vocês terem uma ideia, o gato da... eu estou trabalhando aqui no meu escritório, né? E como está muito calor, eu não tenho ar condicionado aqui, eu deixei a janela fechada. E o gato da minha esposa, o gatinho pequeno da minha esposa, pulou da janela e foi pro telhado. E o maluco aqui teve que sair correndo atrás do gato para ver se não deixava o gato fugir. Então por isso que eu parei, já voltei, fechei o espelho, fechei a janela e liguei o ventilador. Tá? Desculpa aí, foi mal, não tinha jeito. Bom, pessoal, seguinte, a gente estava falando da questão do reflection, né? Esse reflection ele tem que ser usado com muito cuidado, por quê? Olha esse exemplo aqui, olha. Eu tenho uma esfera e nessa esfera foi aplicado um acabamento reflection e esse acabamento reflection ele foi colocado como sendo 1. E 1 é o máximo de reflexão que você pode produzir na superfície de um objeto. Mas ficou esquisito aqui, não ficou? Poxa vida, como é que esse objeto está com 100% de reflexão se eu vejo a parte de cima dele opaca e a parte de baixo refletindo o chão? Gente, é assim mesmo. Veja a situação dessa cena, dessa imagem que nós temos, né? Nessa imagem, a gente só tem uma esfera, o chão, correto? E a fonte de luz que eu estou vendo refletir aqui na superfície da esfera, tá certo? Ela tem 100% de reflexão, mas, claro, ela só vai refletir aquilo que tem luz, aquilo que incide de luz nela que vem de outros objetos. E nesse exemplo, nessa cena, só tem um plano embaixo da esfera, tá certo? E a luz que reflete desse plano e bate na esfera é o que vocês estão vendo aqui. Como acima não tem objeto nenhum, então notem que não há nada sendo refletido lá em cima. Claro, se houvesse algum objeto aqui em cima sobre a esfera, certamente, por causa desse reflection igual a 1, esse objeto estaria sendo refletido aqui em cima. Beleza? Tá certo? É um negócio meio estranho, é um negócio meio maluco, e justamente por isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora em que usa esses parâmetros, tá? Usar esses parâmetros de qualquer jeito vai gerar uma imagem, uma textura totalmente irreal, né? Totalmente descabida, um negócio sem sentido, tá certo? Então fica isso como um exemplo para a gente tomar cuidado, né? E perceber que o uso inadequado desses parâmetros com certeza vai gerar alguma textura muito ruim, ok? Transparência, gente, isso é um negócio importante. Eu acredito que eu comentei na última aula, tenho quase certeza disso, que as cores, os vetores de cores, melhor dizendo, eles não precisam ter somente 3 elementos, né? Ou seja, somente o R, o G e o B. É possível a gente ter um quarto elemento e esse quarto elemento ele indica para a gente justamente a transparência desse objeto, tá certo? Só que cuidado, se eu usar a color e RGB apenas, sem esse F, então eu tenho que definir uma cor com 3 parâmetros, tá certo? Só o R, o G e o B. Agora, se eu quero também fazer referência à transparência do objeto, então eu não posso usar simplesmente o RGB, eu tenho que usar RGBF, sendo que esse F é o quarto elemento desse vetor que vai mostrar para a gente o quanto o objeto é transparente, tá certo? Testem esse exemplo também, tá? Façam o teste desse exemplo, mudem esse parâmetro aqui, que é justamente o parâmetro da transparência, né? E vejam o que acontece, beleza? Bom, não dá para a gente ficar explicando tudo, mesmo porque senão a gente se estende demais.
E não é o objetivo, como eu falei para vocês. Se vocês fossem artistas, a perspectiva seria diferente. Como vocês são engenheiros, não dá para a gente dar tanta ênfase assim à textura. De qualquer forma, quando você for usar algum tipo de acabamento, ou seja, quando você for usar o finish, tá? O que é que você vai ter à sua disposição? Você vai ter esse conjunto de parâmetros que você pode ajustar, ok? Para fazer o acabamento do seu objeto, para fazer o acabamento, para concluir a textura do seu objeto. De qualquer forma, vamos falar de mais alguns, tá certo? Antes uma dica, né? A gente tem 3 desses parâmetros, Ambient, Diffuse e Reflection, que tem a ver com a questão da reflexão da luz em um objeto, né? Da iluminação difusa, da iluminação ambiente. Uma dica para a gente fazer alguma coisa que de repente não fique estranho, e por estranho eu digo algo que não seja uma textura que a gente esteja acostumado a ver no nosso dia a dia, tá? Para não dar nada estranho nesse sentido. Então, tentem fazer com que a soma desses 3 valores não ultrapasse 1, ok? Só complementando, né? Cada um desses parâmetros pode variar de 0 até 1, tá certo? Esses 2 tipos de acabamento, olha, Phong e Specular, eles têm uma característica interessante que se combina com a luz ambiente e eu tenho que tomar cuidado com isso, ok? Por quê? Olha essas 2 imagens. Essas 2 imagens são do mesmo objeto. Aqui, olha, notem, eu usei uma iluminação muito fraca, né? E a minha cena ficou muito escura. E essa escuridão, olha, ela dá a impressão que nesse objeto eu tenho uma cor diferente nos lados em relação à tampa, né? Em compensação aqui, olha, nesse quadro eu fiz justamente o oposto. Eu iluminei demais. E essa iluminação excessiva, ela deu um caráter estranho aos meus objetos, né? Não ficou algo que tem uma aparência legal, tá estranho, né? Não sei, pro meu gosto não ficou bacana. Tá certo? A gente pode considerar o uso de mais um componente, o Brilliance, que também serve para modificar o comportamento da luz difusa. Olhem essas imagens, tá? Que foram construídas com valores diferentes desse Brilliance, ok? Tentem fazer alguns objetos e vão alterando o valor do Brilliance para vocês verem também o que vocês conseguem com isso. A Crandy é um parâmetro interessante porque ele dá pra gente a impressão de aspereza, não é isso? Então, imagina que você pega um objeto e passa uma lixa nele, né? A gente antes tinha falado de pegar uma bola de bilhar e passar uma cerinha nela para deixar ela brilhante. Agora a gente vai pensar no contrário. A gente vai pegar uma lixa e passar uma lixa na bola de bilhar. Então ela vai ter, depois desse acabamento, né, vamos dizer assim, a bola de bilhar vai ter um aspecto mais rugoso não, né, pouco polido, mais áspero, né, melhor dizendo. Eu acho que áspero é a palavra mais adequada para isso. De novo, mais um exemplo sobre como usar a luz difusa, tá certo? Vejam essas recomendações, tá? Vejam o que ocorreu usando esses parâmetros aqui, reproduzam e mudem para ver o que acontece. Ok? Índice de refração, gente. O que é índice de refração? Deixa eu mudar um pouquinho aqui, olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar isso usando o Paint. Vamos lembrar das aulinhas de física, tá certo? Eu vou desenhar uma reta, né? Que vai mostrar a diferença entre 2 meios. Lembra das aulas de física? Que certamente vocês viram na aula de física. Então eu vou chamar esse cara aqui, olha, de meio 1, e esse cara daqui de baixo eu vou chamar de meio 2, tá certo?
Agora, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar a reta normal a esse plano, tá? Esse plano aqui que divide o meio 1 do meio 2. Então vamos desenhar a reta normal a esse plano. Tá aqui, essa é a reta normal ao plano que vocês estão imaginando, ok? Agora vamos também imaginar que, vou até mudar de cor, né? Vamos imaginar, não era isso que eu queria, agora sim, agora eu vou mudar de cor. Vamos imaginar que nesse plano incide um raio de luz, tá certo? E vocês estudaram na física que a luz ela tem um comportamento distinto quando ela atravessa, quando ela ultrapassa um meio em direção a outro. Então, olha, aqui eu tenho um raio de luz, tá certo? E esse raio de luz, dá uma olhada aqui, olha, ele tem esse ângulo de incidência, não é? O raio de luz, ele tem esse ângulo de incidência em relação à horizontal e esse ângulo de incidência em relação à vertical. Nos interessa o ângulo de incidência em relação à vertical, ok? De novo, se esforçando, vendo se vocês lembram ou não da física. Vamos imaginar que o meio 1 é o ar, o meio 2 é a água, tá certo? E a gente aprendeu que no ar a luz vai andar um pouco mais rápido que na água, tá? E o que que isso significa? Isso significa que uma parte dessa luz que incide nessa fronteira, ela vai entrar na água. E conforme ela entra na água, como na água ela tem uma velocidade menor, esse raio de luz refratado, vou até escrever, ó. Vou escrever aqui. Esse raio de luz, raio refratado. Esse raio de luz refratado, como ele está se movendo mais lentamente, olhem, e o ângulo que ele faz com a normal é menor. Ou seja, se a velocidade da luz diminui no meio, o ângulo com a normal também diminui. Tá certo? Bom, nem toda a luz que incide nesse meio vai ser refratada. Uma parte dessa luz vai ser refletida. Tá? E então aqui, olha, eu vou desenhar. Opa, não é isso que eu queria. Eu queria a setinha mesmo, né? Cadê a luz aqui? Uma parte da luz que incidiu vai ser refletida. Tá? Vamos escrever isso aqui. Então esse é... Cadê? Aqui. Esse é o raio refletido. Tá aí. Tá, e o que isso tem a ver com aquele tal do IOR? IOR, traduzindo, né? Seria... Traduzindo, isso seria índice de refração. Tá? Ou seja, esse índice de refração, ele indica para a gente quanto um raio de luz refrata, ou seja, penetra em um meio, e por consequência, quanto um raio de luz reflete, ou seja, rebate e volta para o meio, bate na fronteira e volta para o mesmo meio de origem. Ok? Então, IOR, índice de refração, tem a ver com esse fenômeno físico. Beleza? Voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu voltar, tal. Aqui, ó. O IOR é um parâmetro, deixa eu avançar um pouquinho. Aqui, ó. O IOR é um parâmetro, então, que vai fazer sentido quando a gente estiver trabalhando com uma simulação física. Ou seja, eu fisicamente quero demonstrar como a luz se comporta quando ela reflete em um meio ou quando ela atravessa um meio. Então, na minha opinião,
para nós engenheiros, essa questão do índice de refração, ela sim é importante. Tá? A questão do uso do IOR, se você está pensando em fazer uma simulação física, uma simulação que representa a realidade, principalmente em relação à luz que reflete ou refrata entre dois meios, então você tem que tomar cuidado com isso, com o uso do IOR. Tá certo? Então, olha, essa parte eu chamo atenção para vocês usarem com carinho, tá? Vejam com carinho essa questão do índice de refração, ok? A gente tem mais alguns parâmetros. Por exemplo, o roughness, ele tem muito a ver com o CRAND, né? O CRAND, tentando estabelecer uma diferença, eu falei da questão da lixa, né? Mas o CRAND, ele tem mais a ver com um aspecto de areia, né? O roughness é que talvez tenha mais a ver com uma questão de aspereza, né? Sei lá, dependendo de como a gente enxerga essas duas coisas, elas até podem ser confundidas. Mas, de qualquer forma, fica aí dito que a gente pode ter essa diferença entre os dois, tá certo? O specular é um parâmetro que tem a ver com aquele lance que eu falei para vocês da bolinha de bilhar que a gente passou uma cerinha para polir. Tá? O specular, ele vai controlar o tamanho, olha aqui ó, na figura daqui de baixo, olha aqui ó, o specular vai controlar o tamanho dessa reflexão que a gente tem na superfície do objeto, ok? E eu posso brincar combinando ele com outros parâmetros, por exemplo, com o roughness, não é? Bom, normal reference. Eu chamo a atenção para vocês para relembrarem o exercício que a gente fez do posicionamento da câmera, né? Onde a gente tinha o plano que a gente fez parecer como se fosse água, né? A gente fez aquilo, a gente não, né? Já estava pronto, a gente só usou esse recurso. Aquele efeito foi construído usando essa opção, normal, tá certo? Que é extremamente complexa e empírica também. O que quer dizer empírico, gente? Empírico quer dizer alguma coisa que a gente faz com base na experiência. Vamos dizer assim, no nosso caso, tentativa e erro. Eu uso alguns parâmetros e vejo o que acontece. Tá? Não dá para eu falar para vocês uma receitinha para você conseguir algum tipo de efeito usando essa opção. Tá certo? A gente vai acabar tendo que fazer isso usando tentativa e erro mesmo. Não tem como fazer de outro jeito. Tá certo? Mas, enfim, com esse parâmetro, né, usando o normal, eu posso gerar texturas que podem ter irregularidades, podem ter dentações, podem ter ondulações, podem ter ondas, podem ter efeitos de amassado, por exemplo. Como que seriam cada um desses parâmetros, né, que eu posso usar? Por exemplo, olha, turbulence. Turbulence, tenta enxergar o sentido próprio da palavra, né? Turbulence, turbulência, né? É o quanto eu perturbo a forma como a luz se reflete em um plano. Eu crio uma turbulência na luz que se reflete em um plano. Então, olha os valores de turbulência no plano, o que eles fazem, tá certo? Um negócio extremamente importante, tá? Prestem atenção. Aqui eu tenho uma esfera, tá certo? Essa esfera, ela geometricamente ela é lisinha, ela é perfeita. Aqui eu também tenho uma esfera, ela também é geometricamente perfeita, ela também é lisinha. Mas, poxa vida, por que eu estou vendo essas rugosidades aqui então? Por que eu estou vendo essa superfície deformada? O que você está vendo é um efeito da luz que incide na superfície. Só isso. Quer falar de uma forma diferente? Ilusão de ótica. Tá? Ilusão de ótica. Isso foi um efeito artificialmente provocado na forma como a luz é refletida pela superfície para dar esse tipo de aparência. Ok? É isso, pessoal. É uma ilusão de ótica. Tá certo? Mais ou menos como a gente fez com o plano quando a gente construiu o exemplo do posicionamento da câmera. Vamos adiante. Esse tipo de efeito também tem a ver com a mesma ilusão de ótica que eu acabei de falar.
Aqui a gente está falando de um efeito tipo ondulação não, pipoca, né? Sei lá, dá uma olhada na cara do efeito e vocês mesmo tentam achar uma tradução para esses bumps aqui. Mas o que outra vez eu ressalto é o fato de que a superfície em si ela é lisa. Você está vendo essas irregularidades simplesmente porque a gente mudou a forma como a luz se reflete nesse plano. Tá? Só por isso daí. Ok? O que mais? Dentes. Imagina uma bolinha de borracha. Imagina que seu cachorro deu um monte de mordida nessa bolinha de borracha. Aí ficaram aqui as marcas dos dentes do cachorro, certo? Esse é o efeito que a gente tem quando a gente usa essa propriedade aqui, o dentes. Mais uma vez, insistindo, martelando. A superfície é lisa. O que vocês estão vendo é uma ilusão de ótica provocada pela mudança na forma como a superfície reflete a luz. Só isso. O que mais? Ripples. Ripples, essa é facinha, né? Ripples são pequenas ondulações. Sabe aquelas ondinhas pequenininhas que tem na praia? É isso aí, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? É isso aqui. Tá? Esse é o efeito que você consegue. Agora, se você não quer ondinha, você quer ondona, então você não vai para ripples. Você usa waves. Olha o efeito, olha o estrago que o waves provoca na iluminação da superfície de um objeto. Ok? E brincando, né, a gente pode ir desde o 0, que é calmo, até o 1, que é um verdadeiro tsunami na superfície desse objeto. Certinho? Wrinkless seria o rugoso. Pensa num papel amassado, ou melhor, pensa que você pega uma folha de papel e vai amassando até formar uma bolinha de papel com esse papel que antes era lisinho, né? Você pegou uma folha de A4, foi amassando e fez uma bolinha. É um efeito semelhante, tá certo? Então quando a gente usa o Wrinkless, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso daqui. Beleza? Gente, essa é a apresentação sobre textura que eu gostaria de fazer para vocês. Como eu disse, eu não enfatizei muito, porque como engenheiros talvez isso não nos interesse profundamente, a menos que eu vá me dedicar à parte artística, com a exceção do caso do índice de refração, que para a gente engenheiro, esse sim é importante. Ok? Bom, daqui a pouco a gente volta e eu vou falar da tarefinha de vocês. Até já!